Salve, salve, querido aluno do TR! Estamos aqui de volta para mais uma aula incrível, uma aula incrível. Hoje eu quero bater um papo com você, eu quero ver se você topa comigo. Por quê? A gente tem falado sobre estudo, nós temos falado sobre método de estudo, nós temos falado sobre como usar a nossa inteligência, sobre como usar a nossa memória. E eu quero te mostrar para vocês qual é, talvez, um dos grandes objetivos deste trabalho. Nós já falamos sobre motivação de estudo, sobre para que estudamos e várias coisas, mas hoje eu estive pensando, né? Eu tenho acordado muito cedo todas as manhãs, antes das 5 da manhã, e eu estava pensando a respeito de algo hoje. E vendo uma live também na internet, acompanhando alguns treinamentos, e muito tem se falado sobre profissões do futuro. E aí eu gostaria que você pensasse um instante. Como assim, Fernando, profissões do futuro? É muito provável que você, que está assistindo essa aula hoje, quando você decidir, quando chegar o momento de você escolher uma profissão, é bem possível que parte das profissões que existem hoje já não existam lá. Aliás, não é só provável, como é certeza que muitas destas profissões realmente não vão existir. E ao mesmo tempo que muitas das profissões que existem hoje não vão existir quando você tiver que tomar uma decisão em qual área você vai trabalhar, ao mesmo tempo, muitas profissões que não existem hoje vão existir lá na frente, você vai poder escolher. E você não tem como hoje falar assim, quando eu crescer, eu serei tal coisa, porque essa tal coisa pode ser que tenha uma profissão que nem existe hoje ainda para você pensar em ser aquilo. Você está conseguindo me acompanhar? Acompanhar o meu raciocínio? E aí você fala, não, beleza, mas o que isso tem a ver com estudo? Então, tem a ver com você saber estudar e tem a ver com você saber se adaptar e aprender rápido, em alta velocidade, para poder até mesmo ter o seu espaço no mercado de trabalho. O que é mercado de trabalho, Fernando? É este espaço que nós temos de atuação em algumas profissões. Existe mercado... Antes de eu continuar com essa conversa, eu quero propor a você uma atividade rápida. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo. E se você está com um caderninho na mão, alguma coisa, você escrevesse quais são as profissões que, assim, de bate-pronto você consegue lembrar. Então, quais profissões existem hoje? E aí você escreve pelo menos, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, pelo menos 10 profissões. Pega o seu caderninho e escreve aí, pausa o vídeo e escreve aí 10 profissões. Fácil, né? Você deve pensar talvez na profissão do seu pai, sua mãe trabalha, também a profissão da sua mãe. Você pode pensar, este que vos fala também tem pelo menos uma profissão que você conhece, que é óbvia. E aí já são 3, né? Talvez, né? A não ser que seu pai e sua mãe trabalhem a mesma coisa que eu, ou enfim. Então, pense em 10 profissões. Agora. Beleza, pensou? Deu pausa no vídeo? Escreveu? Ok. Então, provavelmente você deve ter pensado em algumas profissões clássicas, tá? Médico, advogado, professor, este que vos fala é professor. Olha, tem muitas que talvez você não saiba hoje, mas tem profissões que são chamadas de auxiliar de algumas áreas. Tem profissão de secretária, secretariado. Tem profissões de gari, por exemplo, profissões onde você trabalha com limpeza. Tem profissões, jornalismo é uma profissão. Tem algumas profissões que nem sempre foram tão valorizadas, mas são muito importantes e nós usufruímos muito destes profissionais, que são profissionais da área de artes. Várias, né? Você pode ter um artista plástico que pinta quadros, você pode ter um ator, uma atriz, e nós assistimos filmes, séries, então é uma profissão. Cantores, quem não gosta de música? São profissões também. Aí você fala, eu faço isso por hobby, né? Quer dizer, eu gosto de fazer, mas pode ser uma profissão que um dia venha dar alguma renda para você. Poxa, tanta profissão que a gente pode falar, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, olha, existem muitas aí. Agora, se você parar para pensar, você vai ver que existem outras profissões que hoje, por exemplo, na minha época, eu tenho 41 anos. Quando eu era da idade de vocês, ninguém nunca pensaria, por exemplo, em ser um youtuber. Porque na minha época de adolescente não tinha nem internet. Eu lembro de quando começou a surgir a internet, meu tio tinha formação na área de informática.
E eu me lembro um dia ele me mostrando uma conexão que ele fez num computador, dizendo, olha, a gente consegue entrar pela linha telefônica. Então a gente pegava o fiozinho do telefone na época e colocava num computador, que não era nem computador tão bom, tão potente quanto a gente tinha hoje, e aí dava para fazer uma conexão e encontrar, eu lembro de ele ter me mostrado um arquivo muito tosco, assim, tosco digo assim, de design e tal, né? Hoje a gente entra num site, tem um monte de figura, um monte de coisa. Naquela época era só informação em texto. E eu me lembro de ele ter acessado um banco de dados da BBC de Londres. Da BBC de Londres, alguns arquivos. Ele falou assim, olha, eu estou puxando isso lá de Londres. E era o começo da internet ainda, ninguém tinha internet. Então, como é que alguém ia um dia pensar? Imagina eu, criança, falando assim, mamãe, papai, serei um youtuber no futuro. Não existia isso. Você está entendendo? O que vai acontecer é que talvez hoje, se você pensar, é possível que se a gente estivesse discutindo presencialmente, aliás, vamos combinar o seguinte, no nosso próximo encontro em vídeo, eu vou perguntar isso para vocês. O que vocês hoje pensam em ser no futuro? Já vai pensando nisso, porque aí a gente discute pessoalmente a respeito, tá? De repente você fala assim, eu quero ser médico. Legal, bacana. Mas assim, hoje você de repente alguém poderia dizer, eu quero ser youtuber, eu quero ser um instagrammer, eu quero ser um tiktoker. Pois é, e para muita gente isso é profissão, mas antigamente não era. Como é que eu, né? Não era nem porque nem existiam essas ferramentas. Agora fica pensando pensa aqui comigo, daqui uns 15, 20 anos, quantas outras tecnologias não haverão? Aí você fala assim, mas como é que a gente vai conseguir estar pronto de repente para atender a uma demanda, quer dizer, a uma necessidade que talvez surja de profissionais em alguma área que não existia antes? Aí é que tá. Se você aprende rápido, se você sabe como aprender, se você sabe como pesquisar, você rapidamente se atualiza. Se você sabe como estudar e fazer uma boa pesquisa, olha, boa parte das informações que você precisa para iniciar em uma profissão ou ingressar em alguma área de conhecimento, você vai lá na internet e faz uma pesquisa num desses sites de busca de conteúdo, como o Google, por exemplo, e você consegue informações muito boas. Você pode encontrar informações mais assim superficiais, de repente alguém comentando num blog a respeito de um assunto, até mesmo você pode encontrar alguns estudos acadêmicos bastante aprofundados sobre temas, e se você pegar isso e se você souber estudar direitinho esse material, você se lança na própria internet. Aliás, a perspectiva de todos os profissionais que falam a respeito de profissões de futuro a grande área de domínio de profissões no futuro, hoje já é bastante assim, mas estará linkado à internet. Hoje em dia já é muito difícil alguma empresa sobreviver sem estar de alguma maneira conectada. Se não tem um site, se não tem uma página numa das redes sociais, numa das mídias sociais, que seja Facebook ou Instagram. Tem muita gente que já nem considera. Você fala assim, olha, se você for pensar, o nosso país tem o tamanho de um continente. Você pensa que vários dos países da Europa são do mesmo tamanho ou menores, por exemplo, do que o nosso estado aqui, São Paulo. Tem muitos países de lá que são menores, menor do que menos que a metade do tamanho do nosso estado. E agora você pensa no tamanho do Brasil inteiro. É certo que em regiões do Brasil você vai encontrar lugares que ainda é mais difícil conexão com a internet, pessoas que talvez realmente não tenham de forma alguma. Nós vemos isso no meio da pandemia. Porque nesse meio de pandemia, o que está acontecendo? Todas as crianças do Brasil têm a possibilidade de estudar, como você tem tido, de assistir uma videoaula, de ter aula todos os dias em um computador ou em um celular, com a professora dando aula da casa dela ou de um outro local, ou da própria escola para você dentro de casa? Infelizmente, tem muitos alunos do Brasil inteiro, de escolas públicas, né, na maior parte das vezes, que de fato não têm acesso. Então, por mais que eles até quisessem continuar estudando, eles não têm como acessar um computador, um celular ou sei lá, algum outro meio, um tablet, para poder assistir a aula. Então nós temos isso, mas a tendência é que para o futuro, até mesmo pessoas mais simples tenham condições ou acesso de alguma maneira
alguma tecnologia para que esteja conectado à internet. Hoje já é muito difícil, hoje, alguém não ter um smartphone, mesmo que seja um mais simples, mais antiguinho, usado, é difícil, geralmente a maioria das pessoas tem. Então, a gente vai estar conectado. E as profissões? A maioria. Já tem tanta... Agora, ó, por exemplo, uma coisa que parece meio ficção científica, não sei se você já parou para pensar. Você já assistiu filme de ficção científica? Esses filmes assim que falam sobre o futuro, ou sobre máquinas, ou sobre robôs dominando a Terra, robôs dominando o ser humano. Pois é, eu não digo que vai haver um robô dominando o ser humano. Porém, eu vou dizer para você, muitas das profissões no futuro vão deixar de existir porque serão substituídas por robôs. Já hoje, se você vai, por exemplo, para o Japão, você vai ver que em muitos restaurantes você já não tem garçom servindo as mesas. Até é engraçado porque eu vejo meu filho assistindo alguns canais de infantil, infanto-juvenil na televisão, e tem programas em que já você vê isso, né? Quem está entregando a comida é um robozinho. Aí você fala assim, essa é só na televisão. Não, 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 não. Você tem restaurantes onde você tem robôs servindo as pessoas, pegando pedido e servindo as mesas. Você tem hoje robôs que fazem um serviço de casa, que fazem a limpeza da casa, limpam o chão, por exemplo. Então nós já temos máquinas, né, eletrodomésticos que fazem serviços como, por exemplo, lavar louça. Você tem uma lava-louça que até certo ponto você coloca lá a louça, está lavado, não precisa mais do manual. E os robôs estão substituindo. Em muitas indústrias ou fábricas que antigamente você precisava de um homem ou uma mulher pegando e colocando aqui, montando, apertando um parafuso ou coisa do tipo, hoje você tem robôs que substituíram esses funcionários. Então você tem robô que aperta parafuso, você tem robô que coloca um produto dentro de uma embalagem, você tem um robô, uma máquina que fecha uma embalagem. E essa é a tendência. Aí você tem homens e mulheres que coordenam esse processo para ver se está tudo funcionando direitinho, se a máquina precisa de manutenção, esse tipo de coisa. Então, vão surgindo novas profissões. E eu quis bater um papo com vocês sobre a esse respeito, e eu gostaria de conversar com vocês depois da nossa próxima aula presencial ou na nossa próxima aula via videoconferência, conversar a respeito disso. O que você imagina para o futuro? E aí, eu quero encerrar essa aula dizendo para você mais uma vez, se dedique a este trabalho, a este projeto que nós estamos desenvolvendo com vocês aqui na escola. Por quê? Porque eu estou ensinando você a estudar. Eu estou ensinando você a aprender melhor e com mais velocidade, e mais rápido e com maior desenvoltura. Eu estou ensinando você a estimular a sua inteligência. E quando você começa a fazer isso do jeito certo, quando você usa uma técnica, um método para fazer isso, tudo fica mais fácil. Não tem nada que você não possa aprender. Não tem nenhuma área de conhecimento que seja tão difícil que você seja incapaz de aprender. E nós não precisamos, nesse sentido, nos preocupar com o futuro. Mas eu gostaria de ser... Olha, você sabe que até médico, você tem... E advogado, que são profissões clássicas, né? São profissões muito importantes e clássicas. Hoje você tem equipamentos e máquinas que substituem certas ações médicas. Você sabe que existe já hoje, e a tendência é isso ainda maior, de repente um médico fazer uma operação, uma cirurgia bastante importante, assistindo por câmera e fora do lugar, distante de um paciente, simplesmente coordenando processos, porque hoje a tecnologia nos permite isso. Hoje você tem um sistema de câmera, você tem um sistema de Wi-Fi, você tem um sistema de conexão, onde as pessoas podem estar conectadas uma aqui no Brasil e de repente um médico aqui no Brasil coordenando uma cirurgia que está acontecendo lá na Austrália, em outro país. Então, agora você precisa se preocupar, e será que quando eu crescer não vai ter a minha profissão e como é que eu vou fazer e eu não vou ter condições de trabalhar, o mundo as coisas estão tão difíceis? Não, você não precisa se preocupar, por quê? Porque agora aqui no TR você aprendeu a estudar, você aprendeu técnicas e quando chegar lá, seja qual for a profissão que haja, e se já não houver mais a profissão que você desejava ser, não tem problema. Você vai aprender com facilidade, com desenvoltura, você vai usar os métodos que você aprendeu comigo aqui, e que você vai aprender ao longo da vida comigo e com outras pessoas,
e nada vai ser impossível para você. Você pode realizar tudo o que você quiser e você vai estar preparado para o futuro. Por isso que essas aulas são tão importantes. Ok? É isso, eu queria conversar com vocês. Hoje foi uma aula de bate-papo para levar você à reflexão de alguns aspectos importantes e sobre a importância desse trabalho aqui. Então, encerro a minha aula aqui. Eu vou pedir que vocês agora vão lá para a nossa Google Classroom, que eu tenho uma proposta de atividade para vocês ali. Faça a atividade e a gente se fala na próxima aula, combinado? Uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.